Bom, então hoje nós vamos fazer uma introdução, tá? Sobre o islamismo, sobre o que é o islamismo. Então eu já falei para vocês, é uma religião que foi criada por Maomé no ano de 1600. Deixa eu pegar a minha anotação aqui que eu esqueci. Foi criado por Maomé no ano de 1600 e Maomé, ele era de Meca, uma cidade lá, certo? E ele sofria com a tribo dos Coraixitas. E ele era mercador. E ele queria dominar o mercado. Queria dominar as caravanas que levavam mercadoria. O que ele fez para isso? Ele criou uma religião. Criou uma religião para ter seguidores, para ele conseguir formar um clã fiel a ele que obedecesse às ordens dele, né? E como é que ele criou essa religião? Ele não conseguiu, ele não reinventou a roda, pegou do zero e fez de novo. Ele pegou o judaísmo e ele pegou o cristianismo, fez uma lambança e criou o islamismo. E nós vamos ver tudo isso. Ele disse que entrou numa caverna para orar e que quando ele estava orando, o anjo Gabriel apareceu para ele e apertou ele e falou: recita. Recita quer dizer, escreve as palavras que você tem, fala o que tem que ser escrito, que é o Alcorão. Nós vamos ler muitas passagens do Alcorão. E ele chegou em casa perturbado e falou para a mulher dele que ele achou que tinha tido um encontro com Satanás. De tão perturbador que foi essa revelação que ele recebeu, né? E essa revelação é o Alcorão. É o livro principal deles. Mas eles não têm só o Alcorão como livro sagrado. É o Alcorão, que são as revelações de Maomé, né? Que considerado por eles como um profeta. Tem a Suna. A Suna é tudo que o profeta Maomé falou ou fez. É a tradição, é o livro da tradição. Os judeus também têm o livro da tradição. Então tudo que ele fez ou tudo que ele falou é um exemplo, é um modelo. E é um modelo que tem que ser seguido por todo ser humano. Ele é considerado por eles como um ser humano comum, como nós, um homem comum, que foi um profeta, mas ele é o modelo perfeito de ser humano. E nós vamos ver que modelo de ser humano que ele era, né? E outro livro sagrado que eles têm também, vocês podem não acreditar, mas é a Bíblia. A Bíblia também é um livro sagrado para eles. E eles também usam a Bíblia na religião islâmica. Porém, eles dizem que o Velho Testamento foi corrompido pelos judeus. Os judeus acrescentaram algumas coisas. Mas eles têm uns intérpretes, uns estudiosos, que sabem qual é os textos que está certo dentro do Velho Testamento. No Novo Testamento, os cristãos também corromperam o Novo Testamento. Colocaram as coisas deles que eles achavam da cabeça deles. E eles também têm os estudiosos islâmicos que sabem separar os textos que são verdadeiros. Tá? E eu andei estudando um livro, né, que se chama Será o Islã o Nosso Futuro? Então esse livro, ele trata de um americano, que ele era islâmico, nasceu em família islâmica, era islâmico, e ele se converteu ao cristianismo. Porém, ele estudou bastante sobre a escatologia islâmica. Então não é isso que nós vamos estudar. Nós vamos comparar o livro de Apocalipse com a escatologia islâmica e vocês vão ficar espantados. Até falei para o irmão Aurelino que ele vai ficar umas 7 noites sem dormir de medo. Não foi? Começou essa noite? Bom, então eu pergunto para vocês. Eu quero resposta. De onde que vem o anticristo? De Roma. A nossa tradição maioritária é de Roma. Até quando nós estudamos Apocalipse, nós falamos isso, né? De Roma. Por que vem de Roma? Vamos abrir lá em Daniel capítulo 2. Nós vamos ver por que a tradição nossa aponta para que ele venha de Roma. Então, Nabucodonosor teve um sonho que era uma estátua, mas era bonita, não era essa aqui não, tá? E a estátua, ela tinha a cabeça de ouro, tá? O peito e os braços de prata,
o ventre e as coxas de bronze, ou pode ser de cobre aí, dependendo da tradução, as pernas e os pés de ferro, certo? E o Nabucodonosor sonhou com isso e ele queria a interpretação. E Daniel foi lá e deu a interpretação. Vamos ler aqui, 36 em diante. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus tem dado o reino, o poder e a força. Onde quer que habitem os filhos de homens, animais de campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Beleza? Cabeça de ouro é quem? Isso. Ou Babilônia, né? Tá certo também. O império dele. Muito bem. Continuando aqui. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Depois dele vai passar o reino da Babilônia, do Nabucodonosor, e vai vir outro. Qual? Medo-Persa. No próprio livro de Daniel, nós vemos o império babilônio caindo, escrita na parede e tal. Beleza. Peito e braço de prata, Medo-Persa. Inferior ao teu. E um terceiro de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Terceiro, é aqui, o ventre e as coxas de bronze. Quem? Grécia. Muito bem. E o quarto reino será forte como ferro, esmiúça e quebra tudo como ferro quebra, todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Quem que é o último? Roma. Certo? Depois, seguindo, aí, vamos ver aqui onde vai estar. Versículo 45. Da maneira como viste, que do monte foi... Vamos ler o 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra. Uma pedra. Sem mãos, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. É certo o sonho e fiel a sua interpretação. Então uma pedra vem e bate no pé da estátua e plum, destrói tudo. Quem que é essa pedra? Muito bem. Jesus. Então, a nossa interpretação de falar que é Roma é porque quando chega o reino estabelecido de Cristo, que nós acreditamos que começa literalmente no milênio, né? Ele já reina entre a sua igreja, mas vai reinar imperialmente como reinavam politicamente aqui, no milênio. Ele atinge quem? Roma. Certo? Então, essa é a interpretação. A pedra atingiu Roma, não tem mais para baixo. Não tem outro império que possa ser atingido. Então, esse é o tradicional, tá? Outra coisa que é interessante a gente prestar atenção. Olha aqui, ó. Babilônia, uma cabeça. É um governo único, a cabeça só é uma parte. Não dá para repartir. Se repartir, morre. Medo-Persa. Sírio e Dário. Certo? 2 braços. O peito ele tem 2 lados. O braço ele tem 2 lados. Então foram 2 impérios juntos. Tem tudo a ver com 2 partes. Grécia, o ventre e as coxas. E a Grécia foi o quê? O Império Greco-Macedônio. 2 impérios juntos para tomar o poder. 2 coxas. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Agora Roma são 2 pernas. 2 pernas. 2 partes separadas. Bem separadas.
Na Roma, a gente entende tradicionalmente que é um império só, essas duas pernas, né? Então é uma coisa que a gente tem que levar em conta isso aqui. Não pode ter um outro império além de Roma? Não pode, de jeito nenhum. Mas são duas pernas. Aí eu procurei muitos comentaristas bíblicos, e é sempre assim, Roma é Roma. Grécia são dois, Pérsia são dois, e Roma, né? E é importante lembrar que antes desses reinos, vou fazer uma setinha, devia ter feito mais para baixo, vieram Egito, primeiro, lá em Gênesis, certo? E a Síria. A Síria nós vemos lá, nós estudamos no livro de... Esqueci o nome do homem, Oséias. Nós vimos os assírios, foi um grande império. Então vamos fazer a contagem dos impérios. Primeiro, Egito. Segundo, a Síria. Terceiro, Babilônia. Quarto, Medo-Pérsia. Quinto, Grécia. Sexto, Roma nos tempos de Jesus ali já estava imperando. 6 impérios. Então o sétimo tem que ser o do anticristo, não é? Muito bem. Só que tem um problema aí. Vamos abrir lá em Apocalipse 13, verso 1. Tá? A besta é o anticristo. Essa besta que nós vamos ler aqui. A que sobe do mar. Vamos lá. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os 10 chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então era uma besta, esse anticristo, que ele tinha 7 cabeças, tá? Que representa o quê? Os 7 impérios. Ele vai ser o 7º império. Então tá lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A 7ª é ele próprio, tá? E sobre as cabeças o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Esses animais também representam esses impérios da estátua lá em Daniel. E fala que o dragão deu-lhe o seu poder. Satanás deu poder para esse homem, para ele conseguir governar no mundo inteiro. Fácil, né? Versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, essa besta de 7 cabeças e 10 chifres é o anticristo, certo? Naquele dia que nós estudamos, todo mundo concordou. Agora voltando lá em Apocalipse 17, verso 7 a 18, olha aqui, ó. Ele tem a visão dessa besta montada, da meretriz montada nessa besta. E o anjo agora, ele vai dar a interpretação, ó. Versículo 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ó, 7 cabeças e 10 chifres, é ela mesmo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Ela era e já não é, mas virá. Ela era essa representação de império. Então é uma besta que vai ser também um dominador mundial. E já não é, não tá vigente agora, não está ali, mas ela virá, né? Versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Então, a besta, né? As 7 cabeças são 7 montes. Então, eles pegam esses 7 montes e dizem que lá em Roma tem 7 montes. Certo? E tem mesmo. Só que lá em Jerusalém também tem 7. E só que lá na capital da Turquia, onde é o centro mundial do islamismo, também tem 7. Mas aqui o texto diz,
e são também 7 reis. Esses 7 montes são 7 reis, né? Então, na verdade, não são montes literais, mas reis. 5 já caíram e 1 existe. Então, essas 7 colinas representam 7 grandes impérios, 7 grandes reis. 5 deles caíram, 1 existe. Olha lá. 5 já caíram. Já caiu o Egito? Já caiu, né? Pelo menos como império mundial que foi, hoje é uma nação. Já caiu a Síria? 2. Aqui diz que caíram 5, né? 2. Caiu a Babilônia? Caiu. Caiu o Medo-Pérsia? Caiu. Caiu a Grécia? Caiu. 5 já caíram e 1 existe. Na época de João existia como império mesmo, dominador mundial, tá? 5 já caíram e 1 existe. Agora olha aqui, ó. O outro ainda não é vindo. 5 caíram, 1 existe. O outro ainda não é vindo, tá? E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então o outro, o 7º, ainda não é vindo, mas a Roma já estava lá. Mas quando ele vier, ele tem que durar um pouco de tempo. Tá? Vamos lá. E a besta que era e já não é ela também o 8º. Então, entendem que o outro ainda não era vindo. Né? Eu não estou falando que essa interpretação é a interpretação correta. Mas olha, o outro ainda não é vindo. Mas Roma estava lá. Então ele não é vindo ainda. Parece que é um império depois. Parece que é um império depois de Roma. Porque o outro ainda não é vindo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. Então tem um 7º e um 8º. Mas calma, depois nós vamos debater isso, tá? Já estou preparado. Então parece que depois de Roma teria mais um. Mas essa estátua não permite mais. Porque ela acaba aqui, a pedra vai atingir a Roma. Como é que faz? E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. São 10 países. No tempo de João, nem pensar. E esses 10 países nós falamos. Eu falei aqui em Apocalipse. União Europeia, 10 países da Europa. Tá? Beleza. Esses têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Muito bem. Então a dúvida é aqui, ó. 7º. Ó, vamos voltar lá mais uma vez, para ficar bem legal mesmo, ó. Versículo 10. E são também 7 reis, 7 impérios. 5 já caíram. 1 existe. Existia como império no tempo de João, não era igual hoje. Outro ainda não é vindo. Não é vindo o outro ainda. Como é que faz? Então, isso ele traz essa dúvida, tá? Eu não estou querendo mudar aquela interpretação tradicional que a gente tem. Eu quero só mostrar para vocês que isso traz uma dúvida. O 7º não é vindo, mas Roma estava lá. E o 7º é também o 8º. Muito bem. O que assim, me levou a pensar nessas coisas, tá? Roma são as pernas de ferro, com pés de ferro e parte de barro misturado, tá? 2 pernas. Se elas são 2 pernas, por que Roma representa um império só? Se os 2 braços eram 2 impérios, se as 2 coxas eram 2 impérios, por que Roma, sendo 2 pernas, vai representar um império só? Roma já foi 2 impérios. Roma já foi 2 impérios. Não sei se os irmãos sabem. Os irmãos que estudam história. Esse aqui foi o Império Romano, tá? Nos tempos de Jesus. Foi o Império Romano, tá? Então aqui era a Gália. Aqui era a Gália, Espanha, mais ou menos, vou desenhar mais aqui, Macedônia, tá?
Ásia Menor, certo? Cartago, aqui é Europa Ocidental, aqui tem um pouco da Europa Oriental e também o Oriente Médio, tá? E aqui é um pedaço da África. Esse aqui, se tiver o desenho aí, é o Império Romano, um império só, e a capital era aqui, ó, Roma, um império só. Mas, no meio da história, o que aconteceu com esse império aqui? Ele era muito grande, muito extenso, e ele ficava difícil para ele defender todas essas fronteiras aqui com outras terras, com outros países. Então ficava muito difícil, porque era muito grande. Então ele começou a sofrer ataques aqui de cima, dos germânicos, é isso, né, irmão? Germânicos, e começou a sofrer muito ataque e não conseguia defender porque é muito grande. O que o Império de Roma fez? O que o imperador fez? Ele pegou e mudou Constantino, mudou a capital dele para cá, ó, Constantinopla. Então ele falou, vamos mudar a capital de Roma para cá, que vai ficar mais seguro para nós, porque nós não estamos aguentando os ataques aqui dos germânicos, dos bárbaros, e mudou para cá. Muito bem. Depois de um tempo, foi estabelecido aqui Roma como o papado. E ficou a capital aqui em Constantinopla e o papado em Roma, certo? E o que aconteceu com esses dois? Aqui eu acho que se eu não me engano, depois o irmão Natanael vai lembrar para nós aí. É o... me esqueci o nome do imperador lá, viu? Esqueci. Justiniano. O Justiniano e o Papa aqui, eles começaram a ter ideia diferente um do outro ali, a respeito da religião cristã deles lá. Começaram a ter ideia, divergir em muitos pontos. O que aconteceu com esse império? Ele foi quebrado no meio. Roma se tornou dois impérios. Então ficou o Império Romano Ocidental e o Romano Oriental, que era conhecido como Império Bizantino. É isso mesmo, irmão? Império Bizantino. Então, Roma foi dois impérios. Ela se transformou em dois. Ela foi quebrada bem aqui mesmo, ó. Ficou o Império Bizantino em Constantinopla para cá, no Oriente, e o Império Romano com o Papa para lá, no Ocidente, na Europa. Europa e Oriente, tá? Então, Roma foi dois impérios. Só que esse império de cá, ele caiu e ele foi dominado por quem? Os árabes, os islâmicos. E ele passou, hoje ele é, esse império oriental de Roma, hoje ele é o Império Turco Otomano. Ou vocês podem chamar de Império Otomano. Então Roma, hoje, a Roma do tempo de Jesus era tudo. Hoje a Roma, ela é metade Roma e metade Império Otomano. Aqui, a religião aqui, oficial aqui de Roma, hoje é o catolicismo romano. E aqui tem o catolicismo também. É o catolicismo ortodoxo. Entendem? Como o Império Romano é duas pernas hoje. Só que esse lado aqui está dominado por quem? Pelos árabes, pelo islamismo. Muito bem, o islamismo, os árabes. E aonde era Constantinopla, a capital do Império Romano bizantino, nessa mesma capital, hoje é a capital mundial do islamismo, a Turquia. No mesmo lugar. A igreja que eles construíram, católica, que era a maior maravilha do catolicismo lá, hoje ela é uma igreja deles lá, esqueci o nome. Uma mesquita. E é a segunda mais importante. Percebem? Percebe como isso faz a gente pensar que uma dessas pernas é o islamismo? Tem tudo a ver, não tem? Tem ou não tem? Depois nós vamos debater. Então, acredito que possa ser uma interpretação plausível, uma dessas pernas ser o islamismo, e a outra dessas pernas ser Roma.
E o islamismo, ele é um império que está dominando o mundo inteiro hoje. Você vê guerra aqui, ó, nesse pedaço. Aqui no Brasil você não vê. Mas eles estão povoando. Por isso que eu quero que você assista o vídeo. Eles estão povoando cada vez mais. Então uma perna, essa perna aqui pode ser a perna esquerda, pode ser o Islã. Gênesis 16, 10 a 12. Olha lá, vamos ver aqui. Vamos ver se tem alguma coisa parecida com o Islã aqui. Olha lá. Disse-lhe mais Agar, né? Ela estava grávida do Abraão. Depois a Sarai, que era Sarai nessa época, ela estava com ciúme. Que a escrava deu um filho para Abraão e ela não deu. E ela já era uma senhora muito idosa. E ela já não acreditava que podia dar mais um filho. E ela ficou enciumada. E a Agar fugiu grávida, tá? E o anjo encontrou com ela. E olha o que o anjo falou para Agar, ó. E disse, vamos ver aqui, 10, né? Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Tá? Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, chamará o seu nome Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E até aqui. Como é que vai ser Ismael? E como é que vai ser a descendência de Ismael? Ó, ele será homem bravo. Será que o islamismo é ser um povo bravo, que gosta de sangue, de morte? Parece, né? Quem é que explode todo mundo aí? Tem alguma coisa a ver. E a sua mão será contra todos. Qual é a religião que não aceita nenhuma outra? De jeito nenhum. Não aceita nem o ateísmo. Somente o islamismo. Budista, ele não sai matando cristão, não sai querendo dominar o mundo. Nem tampouco os hindus. Os católicos fizeram, mas não conseguiram exterminar. E hoje eles estão quietinhos, pelo menos disfarçados. Mas a mão de que é contra todos é o Islã, tá? E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Quando ele fala todos os seus irmãos, está falando de quem? Não é do povo judeu? Né? Você sabia que Israel está numa bolinha aqui, ó, a nação de Israel, e depois tudo que está em volta dele é árabe? Você sabia disso? Olha, eu posso estar errado, irmãos, mas tem tudo a ver com o islamismo. Todos esses países aqui, ó, em volta de Israel, todos são islâmicos, todos são árabes. E está aqui. E aqui o que nós lemos? Que ele estará diante da face dos seus irmãos. Outra coisa, Ezequiel 38. Vamos falar Ezequiel 38, vamos lá. Um dia nós vamos chegar nesse capítulo aqui, vai demorar um bocado, mas nós vamos chegar. Né? Fala das nações que serão comandadas pelo anticristo para dominar Israel, para destruir Israel, tá? Vamos lá, versículo 1. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque de Tubal, profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe e Meseque de Tubal. E farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti contra todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes de Pute com eles, com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ele falou que o anticristo aqui, se a gente pegar e estudar um contexto, mas não dá tempo, né? Que é as nações que seriam junto com o anticristo. Seria Magog, Meseque, Tubal, Bet-Torgama, Pérsia, Cush, Put, Gomer. Tá? Que essas nações, elas seriam a ferramenta do anticristo para destruir, para dominar Jerusalém, para dominar o mundo. Tá? Muito bem. Agora eu vou perguntar uma aqui que vai ser fácil a resposta.
Quem essas nações são hoje? Quem elas representam hoje? Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, profetas, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal sorte que tremerão diante das aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens, tal. Versículo 21. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. Tá? Até aqui tá bom. Fala que esses exércitos vão em cima de Israel, mas nesse dia ele vai derrotar todos esses exércitos do anticristo, né? Que nós vemos que é o milênio. Cristo chega e detona com eles. Agora nós vimos aqui essas cidades: Magog, Meseque, Tubal, Bet-Togarma, Pérsia, Cush, Put, Gomer. Onde são esses países, essas nações, essas cidades hoje? Meseque. Meseque fica onde hoje? Na Turquia. Na Turquia. Turquia é o quê? Capital do islamismo mundial. Tubal é o sul da Rússia. Rússia ainda, que o pastor falou, Tubal, né? Que é Moscou. Sul da Rússia. Islâmico. Bet-Togarma. Turquia. Islâmico. Pérsia. Pérsia é o Irã, hoje, islâmico. Cush é o Sudão. Sudão hoje é islâmico. Put é a Líbia. Líbia hoje é islâmica. Gomer também, se for Alemanha, também islâmico. Tá vendo? Se o exército do anticristo vier desses países, ele é um exército islâmico. Até a Alemanha também. Tá? Assistam o vídeo. Vocês vão ver que todos esses países são hoje islâmicos. Então eu pergunto para vocês, tem motivo suficiente para acreditar que a outra perna é o Islã? Os nossos irmãos batistas do passado que pregaram que era Roma, eu posso culpar eles? Não, porque não era tão difundido. Mas hoje, e vocês se preparem, 2050 o Brasil será de maioria islâmica. E vocês se preparem, 2100, o mundo será islâmico. E o islâmico ele é guiado pela lei Sharia. E a lei Sharia, ela não aceita outra religião. Acabou. Se uma maioria no Brasil é islâmico, eles descem a Sharia, quem não é islâmico morre por decapitação. Nós vamos ver tudo isso ainda, tá? Muito bem. Então, essa é a história que eu queria contar para vocês. Mas nós vamos ver aqui um pouco também do que é o islamismo. Nesses 5 minutos aí que eu vou ocupar aqui para ver isso, tá? Então, na questão do Islã, eu só queria deixar bem claro para vocês a posição minha de achar que essa perna é o Islã e de achar também que a Roma papal de hoje não custa nada para ela juntar com o outro. Custa. Sabe que vai ser um grande esforço para o Papa ter que juntar com os islâmicos? O que o Papa falou esses dias do Islã? Ele disse que o Islã é a religião da paz. Ele falou. O Islã é a religião da paz. O Papa abraçou e recebeu um islâmico lá dentro do Vaticano. Ai que maravilha! Vai destruir ela. Muito bem, porque que se ela juntar com o Islã vai suportar um tempo por causa do poder político, ele vai ganhar, dominação. Mas depois ele vai falar, ou vocês viram islâmico ou nós taca fogo aí, filho. Olha só, os nossos irmãos do passado sincero que pregaram Roma somente, eles não estavam errados, porque eles não tinham essa visão que nós temos hoje. Hoje nós estamos mais perto, e quanto mais perto a gente chegar, mais fácil vai ser da gente compreender. Então, o livro sagrado dos cristãos, as 3 principais religiões do mundo são judaísmo, cristianismo é o primeiro,
depois vem o islamismo e terceiro o judaísmo, as 3 religiões mais importantes, tá? O cristianismo ele tem como livro sagrado a Bíblia, Velho e Novo Testamento. O cristianismo tem 2 livros, o Velho e o Novo. O judaísmo tem 3, ele tem a Torá, o Talmud. A Torá é a lei, o Talmud são os profetas, somente o Velho Testamento, e ele também segue as tradições rabínicas. Né? Nós vemos lá no livro lá no Novo Testamento que a tradição dizia, a tradição dos anciãos, a tradição do não sei o que, tal, certo? Então, esses são os livros inspirados. E ele tem a Suna também. O islamismo ele tem a Suna. A Suna é tudo que Maomé fez, tudo que ele praticou e falou. Já falei, tá? Beleza. O cristianismo, ele ensina a amar aos inimigos. Eu vou pedir para os irmãos vão pegando aí para ficar mais fácil. Eu vou procurando aqui o Alcorão. Amar os inimigos. O irmão Ezequiel, Mateus 5,44, por favor. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldize, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Então o cristianismo ensina a amar os inimigos, tá? E a religião da paz, o Papa falou que é a religião da paz e tal, o que ela ensina? Na segunda Sulá é um livro só, e cada capítulo não chama capítulo, chama surata, tá? Então a segunda surata, no versículo 91, ela diz o que aqui? No versículo 191 ela diz o que, ó? Dos inimigos. Os inimigos que está falando aqui, ó, no contexto do Alcorão é judeu e cristão, tá? É o que eles têm ódio mesmo. Matai-os onde quer que se os encontreis e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a perseguição é mais grave do que o homicídio. Não os combatais nas cercanias da mesquita sagrada, a menos que vos ataquem, mas se ali combaterem, matai-os. Tal será o castigo dos incrédulos. Alcorão. Viu a diferença? Religião da paz. Pastor Natalino, João 8,44. O que o cristianismo nos ensina em João 8,44? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Muito bem. Então Cristo diz que quem mente é filho do diabo. O cristianismo nos ensina a falar a verdade, mesmo que a verdade nos custe a morte, tá? É verdade? É verdade. Mesmo que nós tenha que morrer, nós tem que falar a verdade. O Alcorão não. Ele ensina que se você mentir para manter a religião islâmica, você pode. Que Alá vai te perdoar. Se você mentir para enganar um descrente, que para eles somos nós, os cristãos ou os judeus, você pode. Se você mentir para se enriquecer, você pode. Está tudo no Alcorão. É permitido. E olha aqui o que Alá ensinou o Maomé, o profeta, o modelo, exemplo de ser humano. Olha aqui, ó. É a 66ª surata, versículo 1 em diante, ó. Ó profeta, por que te abstens daquilo que Deus te concebeu? Eu quero também deixar claro. A tradução do Alcorão para o português está Deus, tá? Mas não é Deus. Eles falam que é Deus porque é o mesmo, eles são descendentes de Abraão também, então é Deus. Mas o Deus deles não é o Deus nosso. A tradução correta seria Alá. Alá não é Deus. Tem muita gente ensinando que Alá é Deus igual o nosso. Não é. Não caia nessa mentira. O nosso Deus é um Deus trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos no batismo de Jesus. Jesus na água. O Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. E os vozes como de trovões do Deus do Pai. Nós vimos as 3 pessoas na mesma cena. Deus trino. Para eles não. Deus é um só. É uma pessoa só. E para eles, a pior crime que você pode cometer é falar que Deus é 3. Tá? Para eles, a lei deles, ela é mais rígida
contra isso do que contra estupro ou assassinato. Se você estuprar uma pessoa, uma mulher, um homem, sei lá, é menos criminoso do que você falar que Deus é 3. Tá? Então vocês imaginam que os cristãos que vão defender isso vão passar. Então vamos lá. Que Deus te concedeu, procurando com isso agradar as tuas esposas, quando sabe que Deus é indulgente, misericordíssimo. Errei. Alá é indulgente, misericordiosíssimo. Alá vos permitiu a expiação dos vossos juramentos, porque é vosso protetor e é o sapiente, o prudentíssimo. Alá permitiu que você mente para suas esposas, Maomé. Não conta tudo a verdade para ela, que elas são fofoqueiras. Você contou para uma, a uma contou para outra, e espalhou. Você pode mentir para suas esposas. Alá falou. Então não é o nosso Deus, né? Quando o profeta confidenciou um segredo a uma das suas esposas, Áfisa, ela o revelou a outra. E Deus informou disso, e Alá informou disso, então confirmou uma parte disso, escondendo a outra. Mas quando ele contou, ela perguntou: quem te anunciou isso? Disse: anunciou-me o onisciente, o sapientíssimo. Se vós ambas voltardes arrependidas ao Alá, os vossos corações inclinar-se-ão para isso, porém, se confabulardes contra ele, sabei que Deus Alá é o seu protetor, bem como Gabriel, virtuoso dentre os fiéis. Se ele se divorciar de vós, pode ser que o seu Senhor lhe conceda esposas muçulmanas preferíveis, fiéis e devotas. Olha, Deus falou para mim que, se vocês não andar na minha linha, eu posso divorciar de vocês a hora que eu quiser e colocar uma outra esposa no seu lugar que seja uma muçulmana digna, quietinha, de boquinha fechada. Alá. Percebe? Religião da paz. Aqui, ó. Vamos lá. Irmão Natanael, Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Orar por Jerusalém. O cristianismo nos ensina a amar os judeus, amar o povo judeu, mesmo que rejeitaram a Cristo. Deus considera-os como povo, e um remanescente fiel vai se render a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha qual o Corão ensina. Qual que é? 7ª Surata, 60 a 63. Diz ainda: poderia anunciar-vos um caso pior do que este ante os olhos de Alá? São aqueles a quem Alá amaldiçoou, abominou e converteu em símios. Está falando dos judeus. Converteu em símios. Alá, os macacos que vocês veem hoje, são judeus que Alá transformou em macaco. Quando o islâmico ele vai no zoológico e ele vê um macaco lá na grade, ele fala: ó, o judeu lá. É verdade. No livro, o autor fala que quando ele estava lá sendo levado ao zoológico, o tutor dele lá, que era um islâmico, ele falava isso para eles, para os meninos: ó o judeu lá, ó. Allah transformou ele num macaco, tá? Suínos, porcos, os porcos que nós vemos também são judeus, tá? Judeu não come porco, mas ele é um porco. Talvez ele não quer comer os irmãos dele, né? Sei lá. Estes encontram-se em pior situação, mais desencaminhados da verdadeira senda. Quando se apresentarem a vós, dizem: cremos, embora cheguem disfarçados com a incredulidade e com ela saiam. Mas Alá sabe que melhor do que ninguém que o ocultam. Verás que muitos deles se precipitam no pecado, na hostilidade e na saciação do que é ilícito. Quão detestável é o que fazem. Porque os rabinos e os doutos não lhes proibiram blasfemarem e se fartarem do que é ilícito. Quão detestáveis são as suas obras. O Alcorão ele ensina ódio a judeus e a cristãos. Por quê? Por que isso? Porque judeus esperam um Messias que não é Maomé. Os judeus eles esperam o Messias que não é Maomé. Então Maomé é lá de importância para eles. Os cristãos creem no Messias que já veio. Que creem que não existe ninguém que seja maior do que o nosso Messias, que o nosso Cristo. Que ninguém, nada no universo pode ser maior que ele. Joga Maomé para escanteio. E Maomé fez o cambiocó, catou essas duas religiões, o Velho e o Novo Testamento, criou a dele, e agora ele tem que odiar mesmo. Porque essas duas religiões derrubam, tacam ele lá como homem, como ele é, um pecador, né? E mentiroso ainda. Está no túmulo até hoje. E eles ensinam a matar também, eu não vou ler.
o Alcorão ensina a matar cristãos e judeus por crucificação ou decapitação. Não vou ler, não. Já tá bom, né? E o islamismo não precisa de redenção e nem de redentor. Eles não precisam. Basta crer em Alá e no seu mensageiro, no seu profeta, que é Maomé. Crendo em Alá, professando sua fé em Alá, você já está salvo e fim de papo. Essa foi a introdução